Quando você se relaciona com alguém, qual é, para você, o momento de dizer eu te amo? Não tô falando do gosto muito de você, ah, paixãozinha, não. É a frase clássica. Eu te amo, admitindo, né, a omissão do eu. Pode ser, eu amo você. Vamos aceitar essas três possibilidades. Que momento você sente que é hora de dizer isso? Né? Havia outras perguntas, como em que momento você se sente confortável, com autonomia no relacionamento, para escrever um bilhete apaixonado, supondo que você ainda faça isso, né? Em que momento? Será que existe um momento? Mas esse vídeo não é sobre especificamente a hora de dizer eu te amo, mas sim de sinalizar algo que talvez seja obviamente desconhecido. E quando eu digo obviamente desconhecido, é porque a maior parte de nós, eu falo a maior parte porque, né, não tenho muita fé de que a proporção dos que sabem o que eu vou perguntar agora, e essa é a pergunta que interessa mesmo, tem condição de fazer essa distinção. Tá? Vamos pensar que o sentimento dentro de nós, e que na nossa mente ele se apresenta só para nós. Né? Oi, eu sou o amor. Né? Vim, né, aqui, entrei na sua vida e estou dizendo que eu sou o que você sente por aquela pessoa ali. Né? Bem, mas pode ser que você não tenha segurança. Há inúmeras situações presentes na literatura, no cinema, no teatro, nas séries, porque é a nossa cultura, é da nossa cultura, tá? Falar sobre o amor, ou melhor, incluir o amor, às vezes de forma apenas simbólica, né? Como um coraçãozinho, ou fazer, né, aquela coisinha assim. Mas falemos agora mais a fundo, mais sério. Tá? Esse sentimento pode se confundir com inúmeras outras sensações, sabe? Como um outro tipo de afeto, carinho, uma amizade que transita muito perto, né, do desejo. Mas eu proponho que pensemos juntos em duas categorias. A do amor estético e a do amor ético. Por que estético e ético? Pensemos assim. Existem pessoas que elas são amadas. Pense, né? Eu comecei perguntando se você já descobriu a hora de aprender a dizer eu te amo, que é porque você então ama a pessoa. Mas vamos inverter a lógica. Você já foi amado ou amada por alguém que disse o eu te amo? E se foi amado ou amada, foi algo que se provou realmente, né, amor? E olha, é muito difícil responder a essa última pergunta. Né? Amores se transformam, evoluem e às vezes até vão embora. Isso é algo da nossa jornada, né? Jornada humana pela Terra.
Acho que é esse verso da Ivete, né? Enfim, pensa assim. Você tem a sua vida, se relaciona com uma pessoa que lhe dá presentes, escreve coisas bonitas, mesmo que copie de algum outro lugar, manda mensagens carinhosas. E se for só isso, tá? Somado aqueles detalhes que hoje são muito valorizados, né? Postar foto junto no Instagram, marcar que tá num relacionamento sério com, né? Lá no Facebook, se é que alguém ainda usa Facebook, eu uso, tá? Mas vocês são bem mais jovens que eu. Aí estamos falando de saber que é amado. Sabem que a palavra saber vem de sapore no latim, que quer dizer sabor, saborear, né? Então, um saber é tomar conhecimento, né, de algo que tem um sabor agradável. É agradável, por exemplo, receber um buquê de flores, uma caixa de chocolate, um cartão com palavras, né, fofas, mesmo que copiadas de algum lugar. Mas isso é só tomar conhecimento de um certo esforço, e é um esforço, devo dizer, precioso. Não parem, por favor, de fazer isso. Mas vocês entendem que esse é um script, tá? É um script pronto. Não sei se vocês sabem, mas o Dia dos Namorados, comemorado no Brasil, é um dia antes do dia de Santo Antônio, que é o dia, é o santo, né, a quem as pessoas pedem para obter um namorado, uma namorada, enfim, um relacionamento, um amor. Mas por que então não colocar o Dia dos Namorados no dia 13 de junho e não no dia 12 de junho? A sacada veio da cabeça do pai do nosso ex-prefeito de São Paulo, acho que é isso, né? João Dória. O pai dele era representante da sociedade comercial, e ele teve essa sacada para criar uma data de movimentação do comércio, né? Compre presentes, reserve vaga, mesa em restaurante, coisas assim. E por que um dia antes? Porque nesse dia só as pessoas com companheiros e companheiras saíam. As pessoas solteiras, né, muito diferente de hoje, as pessoas solteiras não ficavam em casa. E era uma tradição acordar cedinho para ir até a igreja de Santo Antônio de sua cidade, pegar o pãozinho, que geralmente era guardado, né, naquele pote de arroz. Ele ficava duro. Lá em Portugal, a tradição é que no dia de Santo Antônio do próximo ano, aquele pãozinho que ficou duro, antes de você substituir, você tira do arroz, coloca no leite morno, deixa ele amolecer e come aquela coisa que deve ser meio nojenta. Enfim, são formas estéticas de amor. Mas isso não significa que quem recebe tudo isso e retribui e é algo gostoso de se fazer, tá? Porque é um lado da vida em que nós podemos exercer o nosso... Vou falar o nome em latim, depois eu explico o que é, né? Nosso puer aeternus, que é a nossa criança interior. É um playground emocional. Reitero, por trás disso pode haver amor de verdade, que é o ético. Mas esse estético deixa muita gente feliz, não raro, a vida toda. Tá? Amor ético é quando nós nos sentimos
E aí, eu não sei te dizer como é, eu não sei definir como é esse sentir. Mas eu me arrisco. É um sentir-se seguro, é um sentir-se bem, só de lembrar que a pessoa que nos ama e que nós amamos existe no mundo. Mas isso não é algo fácil, porque o amor ético depende de um nível de devoção. Tá? Se vocês observarem ou fizerem uma pesquisa, muitas espécies de aves, por exemplo, formam uma parceria que dura por toda a vida. Aqueles passarinhos verdes que nós chamamos aqui no interior de São Paulo de maritacas, observem, eles são sempre em pares. Há uma lenda de que quando um deles morre prematuramente, o outro se entristece tanto que morre também. É lenda, né? Porque o entristecer não é da natureza, não é da massa mental da ave, mas pode ser, né, algum tipo de mecanismo biológico que é responsável pela evolução. Não vou adentrar nesse ponto. Muito diferente de nós, que vivemos, né, um amor por questões que vão desde nunca foi amor, até o amor se desgastou. Né? Partimos para outra, expressão muito comum de se usar. Então, o amor ético é esse amor que decorre do investimento que a outra pessoa faz em você e que você faz nela. Eu fiz questão de usar esse verbo investimento, primeiro para poder não me libertar do cinismo, ou talvez até assumi-lo, porque é realmente um investimento do ativo. Ativo pode ser dinheiro, pode ser ouro, né? Mas o ativo mais precioso para o ser humano é o tempo. O tempo nos falta. Né? Por mais que nós sejamos organizados, há sempre uma percepção de que com um pouco mais de tempo ficaria melhor. Talvez seja um perfeccionismo enraizado em nós. Né? Pois bem, relações podem ser assimétricas quando esse investimento ou não existe, ou ele existe de uma forma curiosa. Uma reciprocidade, tá? Como eu posso explicar? Uma reciprocidade para que não haja uma sensação de dívida da pessoa que é amada de verdade, mas não consegue amar do mesmo modo. Nós somos seres humanos. Estamos longe da perfeição. Quando duas pessoas se amam, não raro, elas se perguntam para si mesmas, ou até conversando uma com a outra: quem será que ama mais? Né? Será que eu te amo mais do que você me ama? Ou será que é você que me ama mais? E como mensurar isso? Porque o amor estético é mensurável. Na minha caminhada pela vida, não só passei por situações assim, como sendo um bom observador, notei como principalmente pessoas mais imaturas chegam a fases, momentos na vida em que, num momento assim de explosão, dizem:
Ah, você não me ama. Eu pego todo o dinheiro que eu consigo, né, assim, economizar. Eu podia, né, estar investido isso em mim, mas eu faço questão de sempre te dar um presente e você não me dá nada, você não liga para mim, né? Acho que muita gente que esteja assistindo isso, suponho que venham a assistir, pode pensar, poxa, eu já vi isso acontecendo entre meus pais, já vi isso acontecendo entre meus amigos, entre amigos que formam casais, já vi na minha própria vida, né? E aí que entra um ponto importante, que talvez seja, né, o terceiro elemento dessa fala que vai acabar bem rápido. Se você ama, se você se dedica, se você também, né, é cuidadosa com a parte estética do amor, e a outra pessoa claramente é mais descuidada, mas ainda assim você se sente amado ou amada. Eu diria que há duas possibilidades. Aceitar que realmente em toda relação tem alguém que ama mais. E aí perguntar-se se tá bom para você, se te faz feliz, se aquela situação, não é? E veja, aquela situação, ela é observada por terceiros. E nós sabemos que hoje, tristemente, com as características da pós-modernidade, não é? Relacionamentos desses que a gente fica olhando assim, fala, nossa, queria tanto conseguir um amor desses para minha vida. Ou eles são alguma coisa muito falsa, ou eles são um amor de verdade, né? E mesmo ali existe essa assimetria, ela pode ser menos visível. Mas quando as pessoas se gostam e elas, né, têm um nível de devoção uma pela outra, uma se devota mais, a outra menos, isso é algo tão raro quanto o tempo. Tão raro quanto o tempo. E talvez seja raro porque o tempo também é raro e vice-versa. Então, opiniões de terceiros sobre os seus sentimentos, tá? Eu estou falando de uma situação em que duas pessoas vivem de forma saudável, tá? De forma saudável, sem que uma adoeça a outra, logicamente, tá? E que tudo relacionado, né, ao contexto do amor, a vida íntima, a qualidade de vida que o casal leva, seja ele, ela, ele, ela, né? Eu tô falando casal, mas é uma realidade que existem trisais, ou até mais que isso. Enfim, relacionamentos amorosos. Então eu tô falando desses que são saudáveis. Tá? Façamos uma muretinha separando as relações tóxicas, porque sobre elas eu vou falar na segunda hipótese. Estou na primeira ainda. A primeira é aquela que, né, você se sente amado, até acha que ama mais, só que está feliz, e a sua felicidade incomoda alguns. Também não é raro que os palpites que as pessoas dão nos relacionamentos são formas de envenená-los. Então, utilize algo que, se você me acompanha, eu já lhe ensinei.
primeiro, seja uma pessoa inteira e não uma pessoa pela metade, que anda sobre o muro, né, esperando para decidir se tomba para o lado esquerdo ou se tomba para o lado direito. Não faça isso. Tá? Seja sempre alguém que não guarda as coisas para juntar e falar, né, de uma vez só, quando rancores se multiplicam. E se você se enquadra nesse caso, né, está feliz e tem algo raro. O outro caso, a outra hipótese, começa com uma coisa chamada codependência, que é, nós queremos estar com alguém, nos convencemos de que é amor, e nessa hipótese podemos encontrar um relacionamento com alguém que não é codependente, nutre amor por nós, mas isso que o codependente sente, tá? Então vamos imaginar, hipoteticamente você é uma pessoa codependente, só por hipótese. Uma pessoa se apaixona por você, mas será que dá para chamar de paixão? Você sente um vínculo, né? E aí a codependência é agora ela que bate aí na portinha da sua mente. Não é mais o amor, é a codependência. Só que eles são muito parecidos um com o outro, sabe? Muito parecidos um com o outro. Então, a gente às vezes acha que é o amor, mas é a codependência. O que ela desencadeia é muito diversificado para que eu fale sem me alongar demais. Mas são vínculos que começam a ficar pesados para a pessoa que, não sendo codependente, ela ama. O codependente dificilmente consegue sentir-se amado. O codependente, ele quer se ver no espelho amado. Quer ver o quê? Essas expressões materiais do amor. Quer exercer o controle sobre a pessoa amada. Né? Mas o grande sofrimento do codependente reside em uma outra diferença entre essa hipótese 2 e aquela hipótese 1. Para Nietzsche, o que nós amamos não é exatamente a pessoa, mas é o amor que nós sentimos por ela. Então, num amor de verdade, é como se o sentimento pela outra pessoa fosse um sentimento de gratidão. Gratidão por poder viver o amor. Mas isso não muda em nada a natureza de vitalidade que o amor tem. Não é? Eu não sei se você já parou para pensar por que razão, né, você se levanta todos os dias e segue a vida. Né? Alguma coisa tem que nos motivar. Né? Porque há pessoas que não acordam, ou acordam, mas não querem continuar vivendo. O que falta? Isso que Freud chamou de pulsão de vida, Nietzsche chamava de potência de vontade, potência de energia, né? É o que nos move. E são formas de amor. Né? Viver no desamor é muito difícil. E aí, por que eu falei desamor? Eu vou contar uma história de professor para vocês. Numa escola, no interior de São Paulo,
eu estava explicando Drummond, e quando eu, né, entro na parte sobre de que maneiras Drummond abordou o amor, com uma ironia um pouco amarga, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava, né, não sei o que lá. E aí, né, chama Quadrilha, o poema. Né? E aí o desfecho é que, assim, a única pessoa que no primeiro verso não amava ninguém casou-se com J. Pinto Fernandes. Todos os outros que amavam, né, acabaram sendo, né, jogados fora do amor. Mas Drummond tem, em alguns poemas, uma noção que os estudiosos da obra dele chamaram de desamor. Não é um poeta simplório. Então, eu percebia que, né, eu pedia para um ler um poema, né, e pensar qual é a diferença do fim do amor no nosso cotidiano, vou chamar assim, né, no nosso mundo bruto, nosso mundo cão, e daquele modo como o amor termina. E eu não estava conseguindo. Porque às vezes é muito difícil explicar alguma coisa para um público com características muito diferentes dos quais, né, das quais eu no caso, era habituado. Então, na hora do intervalo, eu tive esse insight, um estalo na cabeça. E eu fui para a sala dos professores, peguei meu notebook e comecei a contar a história de um casal. Era ele e ela, o casal. No começo desse texto, seria um conto, não diria crônica, um conto, um microconto, de uma página, mais ou menos, tá? Então ele não é um micro, mas é pelo menos um mini conto. E começa com a felicidade, né, do casamento. Eles compraram um apartamento que era, né, um apartamento novo, nunca ninguém havia morado. Compram um carro. E tudo que vai surgindo na vida deles tem cheiros. Cheiros. O cheiro de carro novo, o cheiro, que até é um cheiro assim de obra recém-concluída do apartamento novo, o cheiro do vestido de casamento, né? Mas os anos vão passando e ele se incomoda com os cheiros dela. Por exemplo, ela era fumante, ele começa a beber, né? Ele faz umas gororobas, né, que tem um cheiro que a desagrada na hora das refeições, mas ela come ovo, ela gosta de ovo com gema mole, mas nunca come tudo. Então ela fuma a mesa e apaga o cigarro, a bituca de cigarro naquilo, e aquilo o enoja. O cheiro de novo acabou. E aí não foi preciso trocar palavras. Aliás, eles não trocam palavras no conto. É como se nós estivéssemos olhando de fora a janela aberta de um apartamento pequeno. Então, naquela noite específica, né, que é muito igual às outras, mas naquela específica, os dois têm a mesma ideia. E cada um sabe que o outro teve também a mesma ideia. Então, na manhã seguinte, ele sai mais cedo e fica na praça, né, que há em frente à casa dele, em frente ao prédio em que eles moram, espera que ela saia e vê que ela sai com uma mala. Ele volta ao apartamento,
olha e repara que fotos da família dela estão lá ainda, coisas que eram, né, eram de estima dela, né? Essas relíquias da vida. Ficou tudo lá. Ela levou as roupas dela, o que coube naquela mala, deixou para trás o vestido de casamento, por exemplo. Mas uma coisa não estava no lugar. Uma foto do dia do casamento. Ele dá de ombros, pega também a roupa que cabe numa segunda mala que havia no apartamento, vai até a sala em que ele tinha enquadrado, né, uma flâmula do Flamengo, né? Ele pega o quadro, coloca na mala, sai, tranca por fora, tira a chave do chaveiro e joga. Tá? Esse continho eu intitulei aromaterapia. E quando eu voltei para minha segunda aula, na turma que não havia compreendido o sentido de desamor, eu insisti um pouco com os poemas de Drummond. Né? Eu esqueci de dizer, embora seja um detalhe um pouco importante. Eu escrevi muito rápido, mandei o arquivo para o meu coordenador, que começou a rodar, imprimiu logo que eu comecei a aula. 10 minutos de aula ele aparece lá com as cópias, e aí eu falo um pouquinho mais ainda, né, esboço algumas ideias na lousa e entrego a eles os poemas, o conto. Aí, o que eu vou contar agora é sério, gente, até daquelas coisas surreais. Eu entrego e falo assim, vão dando uma olhada nesse texto, que eu quero só terminar esse esqueminha para vocês terem no caderno de vocês. Tá? Que seria aquela lousa que a gente faz uns tópicos e depois conecta com o que está escrito nas partes da apostila. É um jeito de organizar bem uma lousa. Aí eu ouço alguém falar, Carbonel, a voz de uma menina. Ela se vira e pergunta assim, eu posso ler o poema? O texto? Eu falei, pode. Eu sinto que ela está assim, sabe, naquele limite, sabe quando o olho fica marejado, né? E assim, tensão superficial da água, né? Física com literatura. Né? Fica ali quase com uma lágrima caindo. E ela lê. Mas eu pensei, conforme ela vai lendo, ela vai meio que desabando também. Né? E quando ela termina, aí ela chora. Eu chorei também. E a sala também chorou. Cada qual no seu tempo. E aí ficou um silêncio. Eu ri e falei, nossa, né? Vocês tiram suor de professor, mas lágrimas, né? Parabéns. Eu disse assim, olha, eu entendi o desamor quando estudei Drummond mais a fundo na universidade por conta de um hábito meu. Eu tive, né, relações amorosas em que o amor veio, foi vivido e aí acabou. Né? Pode ser que seja uma característica minha acontecer isso. Mas alguns duraram 10 anos, outros duraram 6 anos, outros duraram 3 anos, uns duraram 5 anos. Né? Vocês podem somar que dá menos de 30, tá? Bom, a característica que eu tenho em relação a isso é,
essa casa, esse apartamento que eu moro hoje é menor do que o anterior. Mas eu nunca tirei uma foto da parede dos momentos bons que eu vivi com os meus amores. É lógico que não foi tranquilo, porque o amor novo chega e fala: você vai deixar essa foto aí? Eu falo: vou. Eu sou um sujeito histórico, não é? Nós somos duas pessoas adultas. Você me contou a sua história, eu te contei a minha. E sinta-se à vontade. Se você tem um ex-namorado que marcou a sua vida e te agrada ter a foto dele, põe aí. A casa é sua. Uns entendiam bem, uns entendiam mal, mas era assim. É preciso respeitar, não é, o modo como o outro sente e vive. Para aqueles que ficavam muito incomodados, eu deixava a foto no meu escritório. Mas ela estava lá. Porque é preciso, manter viva a memória de tudo que foi bom na nossa vida. Porque do contrário, se o que a gente passa vai embora, que é o comportamento oposto ao meu. O comportamento oposto é daquela que muitos de vocês vão se identificar com isso, eu acho, que é o comportamento de: terminou uma relação hoje, era digital, terminou uma relação, vai lá e apaga todas as fotos junto com a pessoa na rede social, bloqueia a pessoa, pega tudo que a pessoa eventualmente tenha feito carinhosamente, um cartão, um dia dos namorados, pica, né? Tem gente que chega ao extremo de jogar os presentes fora, ou mandar devolver. É uma apagada vida. Então, é como se, eu vou falar assim, houvesse amores que são casinhas e amores que são apartamentos. Esquece a aromaterapia, tá? Ou melhor, não, acho que vai fazer sentido. Eu tenho um quadro na minha casa que são várias janelas. E eu comprei esse quadro numa feira de artes, lá em São Paulo. Eu tava tomando cerveja num barzinho, na calçada, e olhando pro quadro. Pensando comigo: por que será que esse quadro tá me atraindo tanto? É um monte de janela. Diferentes, claro, umas das outras, tá? Seria muito bom, por exemplo, no escritório de um arquiteto, de um restaurador, de um engenheiro civil, talvez. E aí me veio à mente, porque eu sou alguém que devaneia. Vocês devaneiam? Sabe quando a mente escapa para um lugar e nesse escapar algo vai acontecendo? Memórias vêm à tona, desejos surgem, ideias surgem, tristezas podem surgir também. É uma aventura. E é fácil de fazer. É só se permitir. Tá? Então, vai. E de repente me veio a ideia que é assim: cada amor que eu vivi, eu não demoli. Porque eu não posso demolir o meu apartamento, que faz parte de um prédio. Tá? E esse prédio contém todos os meus afetos. E cada janelinha fechada é um afeto que se fechou. Mas se eu quiser revisitá-lo, eu abro a janela, olho, posso até pular para dentro, tá? Que é, nós mais velhos, nós chamamos de flashback, ou também era conhecido como vale a pena ver de novo. E quando a gente reencontra um ex, e fala:
Vamos relembrar mais intimamente? Algumas pessoas fazem, outras não. Somos seres de amor livre. Isso ilustra bem o desamor. E tudo isso que eu estou contando para vocês, agora eu estou falando com vocês, mas eu deixei a sala de aula lá para concluir, agora eu vou concluir mesmo, tá? Eu perguntei aos alunos quem já tinha namorado. Nem que fosse assim, aquele namoro de escola, né? Mais ingênuo. E umas 10 pessoas levantaram a mão. Curiosamente, mais meninas. Teve um menino só que deu a mão. E aí eu perguntei, falei, olha, eu vou desenhar um cenário, que foi o que eu desenhei com vocês, daquela coisa de apagar foto, rasgar coisa e tal. Eu falei, quem já fez isso? As 9 meninas ergueram a mão, o menino não. Aí eu perguntei pra ele, falei, por que você agiu diferentemente das suas colegas? Ele falou, porque foi bom. E eu gosto de lembrar. Aí começa a segunda etapa do choro. Eu falei, você entendeu o que é o desamor. A luz se apaga, mas tá lá. Tá lá a consideração, tá lá, né, o cofre das memórias. Tá tudo lá. Só que a gente seguiu adiante com a vida. Tá? Esse vídeo eu estou gravando no dia 28 de março. Mas vou subi-lo daqui a um tempo. Né? Daqui a um tempinho eu vou subi-lo. E espero que ele faça sentido, que nós vamos estar muito próximos de um tema em que toda essa discussão aqui vai ser interessante. Mas vocês vão assistir o vídeo antes da discussão. Claro, se quiserem. Bom? Fiquem bem, forte abraço e estudem.